Temos aqui a nossa Bíblia num texto, no livro do profeta Daniel. Daniel, cujo nome quer dizer o Senhor é meu juiz. Daniel, juntamente com Ezequiel, com Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, fazem parte de um grupo de profetas chamado de profetas maiores. Maiores não porque fosse maior do que Naum, que Abacuque, que Sofonias, que Malaquias, é porque o período profético na vida desses homens foi muito extenso. Nós vemos aqui um livro, os seus 12 capítulos, e nós sabemos que Daniel, cujo nome traduzido eu já falei, o Senhor é meu juiz, filho de família nobre, Daniel sofreu uma profecia direta de Jeremias, o profeta das lágrimas. A minha Bíblia vai dizer na história que o rei Nabucodonosor de Babilônia havia decretado uma sentença, iria invadir Jerusalém, e a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias se opôs ferrenhamente às palavras que eram profetizadas por falso profeta, porque veio uma ordem de Deus do céu dizendo que o povo de Deus seria levado em cativeiro. Ora, por causa das profecias de Jeremias, nós sabemos que no capítulo de número 18, ele vai para a casa do olheiro. Capítulo 20, ele vai para o cepo. No 38, ele vai para o calabouço, na casa de Malquias. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, tal como foi a palavra, agora diz a Bíblia, Nabucodonosor invade Jerusalém, leva cativo o povo, e a palavra do Senhor vai nos dizer, sintetizando para chegar onde eu quero, que o profeta Ezequiel, filho de Buzi, ele fica nas partes de fora dos muros de Jerusalém, porque não era de família sacerdotal. Diz a Bíblia que Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são levados para dentro de Babilônia. É bom frisar que Babilônia quer dizer confusão. Babilônia teve início em Gênesis capítulo 11, quando a minha Bíblia vai dizer que um homem, filho de Cuxi, bisneto de Noé, chamado Nimrod, na dispensação do governo humano, ele levanta uma torre, e essa torre, chamada de Torre de Babel, ela é tentada a ser levada até o céu. A Bíblia diz que Deus diz, desçamos lá e confundamos as línguas. E ali diz a Bíblia Sagrada que houve a divisão das línguas, e a Bíblia diz que cada um, ninguém entendia mais ninguém, e dali se formaram vários povos, tribos, línguas e nações. Babilônia, ao redor dos anos, ela passou por muitos países, passou por continentes, e agora a Bíblia diz que Nabucodonosor de Babilônia é o rei, a qual está responsável, a mando de Deus, vamos dizer assim, de invadir Jerusalém e levar o seu povo em cativeiro. Ora, a palavra do Senhor, que não me deixa mentir, me diz que agora foi transportado um povo para dentro de Babilônia, dentre eles 4 jovens, que conheciam a lei dos medos e dos persas, de nome Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram os nomes mudados. E a Bíblia vai nos dizer que agora Daniel, o que mais me chama a atenção, é que Daniel sofreu uma profecia direta de Jeremias. Daniel e Ezequiel espelharam o seu ministério na vida de Jeremias, que era um profeta mais velho. Jeremias inspirou o ministério de Daniel. E Daniel, quando entra dentro de Babilônia, lugar de confusão, lugar que ninguém entende ninguém, mundanismo, a Bíblia vai dizer que logo, logo ele faz um firme propósito e não se contaminar com as iguarias do rei. Diz a palavra que um copeiro chamado Arioque, esse homem, ele chega e vai provar aqueles jovens que estavam ali, O rei manda dar uma parte da sua porção diária, quem sabe de alimento, músicas, mulheres, toda sorte de confusão. A palavra do Senhor vai nos dizer que agora o rei, ele manda provar esses jovens ali, mas Daniel, ele põe no teu coração um firme propósito, e não se contaminar com as iguarias do rei. E a Bíblia diz que ao final de 10 dias, a aparência de Daniel era melhor do que o dos seus amigos. A palavra do Senhor vai nos dizer que agora, alguns capítulos a seguir, para chegar onde eu quero, o rei vai ter um sonho,
E nesse sonho Daniel vai interpretar o sonho. A palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 3, 4 a seguir, aqueles jovens vão ser levados à fornalha, vão ser provados. No capítulo 6, Daniel vai ser levado para dentro de uma cova, vai ser provado, e a Bíblia diz que Deus vai livrar Daniel. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel, ele depois de ser provado, depois de ser aprovado, Daniel agora, ele já é governador em Babilônia, já é um homem exaltado. O que mais me chama a atenção de Daniel, irmandil, é que Daniel poderia agora, por ser um governador e ser exaltado, Daniel poderia bater no peito e dizer: ora, eu estou muito bem, eu sou governador, eu não preciso me envolver mais com assuntos dentro de Babilônia, assuntos que diz respeito ao povo de Deus. A Bíblia vai dizer que nesse momento Daniel se prostra às margens do rio Hiddekel, às margens do rio Hiddekel, e no rio Hiddekel ele vai fazer um propósito com Deus de 21 dias. É o que muitos chamam de um jejum de Daniel. Eu, mas a minha esposa mesmo, já fizemos várias vezes esse jejum com legumes, com água, frutas, verduras, né? E nesse jejum de Daniel, eu quero botar um primeiro ponto: ele não está fazendo jejum por ele. Daniel não está, pastor Hermes, pedindo carro, casa, não está pedindo morte de inimigo. Daniel não está de forma nenhuma pedindo algo para si. Ele traz a responsabilidade dos erros do povo de Deus para si, e ele está pedindo pelo povo de Israel, pelo povo de Jerusalém. É bom frisar que lá no passado, quando Deus chama seu servo Abrão, e muda o nome dele de Abraão, chama ele de Ur dos Caldeus da Mesopotâmia, tira ele da casa de seu pai Terá, que era um homem idólatra e fazia estatuetas. A palavra do Senhor vai dizer que Daniel agora, esse homem faz um propósito ali, outro propósito, e nesse propósito, creio eu posso aqui conjecturar, abrir um parênteses, que Daniel está lembrando uma promessa que Deus fez a Abraão. Veja bem, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, que mais tarde é Israel. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em outras palavras, Daniel está tentando entender, e eu quero que você entenda. Primeira coisa que ele está fazendo, ele está orando pelo seu povo, mas ele está também, um outro ponto, tentando entender por que um povo que tem uma promessa de Deus, um povo que não deveria estar debaixo do jugo, da chibata, um povo que passou debaixo da chibata de Faraó, da chibata de Senaqueribe, e está passando agora por Nabucodonosor. Tem até um DVD gravado, os 4 cativeiros de Israel. Por que esse povo que tem uma promessa está sendo levado cativo? Está sendo preso, parece que está sendo tratado diferente da palavra que Deus deu para Daniel. Eu já quero aqui frisar uma verdade. Muitas vezes você tem uma promessa, você foi levantado, você foi consagrado, você já é até um pastor, já tem até um ministério, já representa até uma convenção como eu faço. Você talvez já não seja nem mais um pastor, seja até um bispo, um apóstolo. Você tem várias congregações, mas parece que de repente aconteceu algo dentro dessa promessa contrária à tua vontade, e hoje você está aí, sem ovelha, está no cativeiro, está passando uma luta, um problema no teu casamento, na tua vida espiritual, na tua vida financeira. Eu quero já dizer algo para ti: nada acontece sem a permissão de Deus. Verdade. Nabucodonosor não invade Jerusalém se Deus não mandar. Escute isso, por favor. Daniel está tentando entender isso. Por que um povo que tem promessa está em cativeiro? Por que um povo que Deus prometeu? Será que Deus mentiu? Será que Deus mudou? Se a minha Bíblia diz em Números que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura ele diria e não confirmaria, ou falaria e não faria? A Bíblia diz que Daniel vai se humilhar diante de Deus por 21 dias. E eu posso aqui imaginar que nesses 21 dias de humilhação de Daniel, que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes, Daniel encontra no coração de Deus, alablasebe candarábia, uma resposta. E a minha Bíblia vai dizer nas entrelinhas que quando Deus ouve a oração de Daniel, ele envia o seu anjo Gabriel. E Gabriel vai descer Hanai, Komanás, Subkeb, para entregar uma resposta a Daniel. E essa resposta não chega
Por quê? Vou lhe explicar. A Bíblia diz que Daniel continua orando. 21 dias, não aconteceu nada. 22, Daniel, 23, 24, mais 3 dias. Daniel não é como muito crente. Hoje, vou ter que falar, Jesus, que o auxílio do presidente não chegou, ele está falando do governo, ele parou de crer e parou de orar. Daniel não é como muitos cientistas, não descobrir a cura do Covid-19 e vou parar de lutar e tentar descobrir. Daniel não é como muito crente, a coisa não está correndo do jeito que eu quero, vou largar a esposa, vou largar o marido, vou abrir mão do meu filho, vou abrir mão do ministério, vou abrir mão das almas, porque eu tenho uma proposta melhor ali, Daniel não. Daniel continuou firme no seu propósito. Daniel continuou por mais 3 dias, orando, buscando ao Senhor. E eu entendo aqui nas entrelinhas que no mundo espiritual está acontecendo algo, eu já vou pregar. O que está acontecendo? A Bíblia diz que Deus envia o seu anjo Gabriel. E a Bíblia diz que quando Gabriel desce, ele fica retido nas regiões celestiais. Ora, para quem não fugiu da 6ª série do colégio, sabe muito bem que no primeiro céu nós temos uma camada com 8 ou 9 camadas, que é o céu azul que você vê, que eu vejo, não é o céu onde Deus habita. Depois nós temos aí o 2º céu, que é o espaço sideral, onde estão os planetas, os cometas, onde estão, segundo a palavra, as hostes espirituais da maldade, os principados, potestades. 2º céu. E a Bíblia diz que quando Daniel sai do 3º céu, que é aquele que Paulo falou, onde está Cristo? Conheço um homem que se no corpo não sei, se fora dele não sei, saiu da terra, subiu ao 3º céu e viu coisas inefáveis, coisa que o olho não pode ver e nem o ouvido ouvir, coisa que só Deus pode revelar. Agora eu quero aqui imaginar Daniel lá embaixo se humilhando, o anjo Gabriel descendo do 3º céu, escute isso por favor, passando pelo 2º céu para chegar ao 1º céu, para descer à terra e entregar a bênção de Daniel. Só que a Bíblia diz que um principado, um portentado, chamado príncipe da Pérsia, no atual país chamado Irã, ele retém Gabriel, ele prende Gabriel, ele não deixa Gabriel descer, ele não deixa Gabriel levar a bênção de Daniel. Escute bem. Talvez você me pergunte, mas Satanás pode fazer isso? Pode. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Gabriel não é anjo de guerra. Gabriel, eu vejo ele na Bíblia, sabe como? Visitando Manoá e dizendo, a tua esposa, uma mulher que não tem filho, vai dar luz a um homem nazireu, cujo método de vida vai ser diferente. Não vai beber nem comer nada que venha da uva, do vinho. Não vai tocar em cadáver. Escute isso, não vai cortar suas tranças. Gabriel vai visitar Isabel e Zacarias e dizer, tu vai ter um filho, vai ser profeta, chamado João Batista. Vai visitar Maria e dizer para Maria, assim, tu vai ter um filho, cujo nome será forte, ele será conhecido como conselheiro, Deus, Pai da eternidade, maravilhoso, príncipe da paz. Eu não vejo Gabriel guerreando com ninguém. E o interessante é que a bênção não veio, a cesta básica não chegou, o carro não veio. A resposta não veio. O marido não voltou depois da campanha, né? O filho não saiu das drogas ainda não? Não largou a facção não? Mas Daniel não tirou o joelho do chão, não tirou a cara do pó. Daniel, ele tem uma característica que Satanás tem muito crente que já perdeu, se chamada de persistência. Rabai, vai. E a Bíblia diz que quando ele continua insistindo, meu filho, vai acontecer alguma coisa aí. Escute uma coisa, isso se chama batalha espiritual, guerra espiritual, isso se chama luta do bem contra o mal. Não é verdade? Se você está preparado para perder, não posso fazer nada. Se você já se considera um perdedor, eu não posso fazer nada. Agora, se você quer lutar e ser um vencedor, palma para você, eu vou te ajudar. Daniel continua ali.
Escute isso, por favor, meu amado. A minha Bíblia vai dizer que quando Daniel, ele ora, Deus vai chamar um anjo. Deus olha e eu imagino Deus dizendo assim, mas tem alguma coisa errada, eu já enviei Gabriel, eu já enviei a resposta. Por que é que a resposta ainda não chegou na mão do meu servo Daniel? Escute isso. Daniel está preso. Gabriel está preso, me perdoe. Não desce. Olha a dinâmica dos fatos. Daniel ora, Deus ouve, Deus responde, manda anjo, e agora Satanás, um portentado, segura o anjo para não descer até Daniel e levar a resposta. Para Daniel deixar de crer, deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de ir no monte. Daniel não é aqueles crentes que fica na frente da Rede Globo, não. Daniel é um crente que vai para o joelho, que ora, que busca notícia do céu, não é notícia da terra, de quanta gente está infectada, de quanta gente morreu, de quantas pessoas estão desempregadas, passando fome. É lógico, eu não quero ser aqui uma pessoa que queira dizer assim, você está vivendo fora da terra. Negativo, não. Eu estou dizendo que a gente tem que se formar, tem. A gente tem que saber, tem, até porque a gente ora em cima disso. Mas estou dizendo que o meu foco não é isso. O meu foco é o céu, o meu foco é Deus, aleluia, o meu foco é aquilo que está chegando para mim, não aquilo que os outros andam dizendo. Sabe por quê? Vou voltar aqui daqui a pouco e vou encerrar. Porque a Bíblia nos mostra que há 3 classes de demônios. Tem uma classe de demônio chamada hoste espiritual da maldade, guarda bem isso. Tem uns demônios diminutos aí, que você chama de Exu Caveira, demônio da morte. Pomba gira, que é aquela que separa casal. Tem vários nomes, várias ramificações. Saia rodada, tranqueira, pomba gira cigana. Tem demônio chamado Exu Caveira, que como eu já falei, mata pessoas. Malandro, né, que leva a pessoa para droga. Exu malandrinho. Zé Pilinta leva para bebida, leva para cachaça, leva para as drogas. Tem aí o também chamado Maria Conga e uma série de demônios diminutos que, se você orar e jejuar, você põe a mão e manda ele embora. Isso é uma função minha e sua como cristão. Se não está acontecendo, é porque tu tem que botar a tua vida no prumo. Já tem uma classe superior chamado principado, né? Principado são demônios dominadores territoriais. Vamos lá. Eu vim de uma cidade, por exemplo, Volta Redonda. Volta Redonda é a 2ª cidade do Brasil em maior caso de divórcio, só perde para Brasília. Por que, apóstolo Luciano? Porque tem um principado num bairro chamado Niterói, de uma igreja que diz que é um santo, que é responsável pelo casamento, que não é, que no mundo espiritual faz o inverso, separa casais. Você está entendendo? Você está entendendo? Principado do Rio de Janeiro, prostituição, carnaval, tráfico de droga, arma. Principado de Brasília, corrupção. Principado de São Paulo, adoração, idolatria, não vou falar o nome, você entende muito bem. E no mundo espiritual é o contrário. Será por que a cidade de São Paulo é a cidade mais infectada com o coronavírus do Brasil? Se pergunte aí, será que é os crentes que não estão orando? Ou será que está acontecendo alguma coisa? É uma brecha no mundo espiritual que precisa ser tapada. Escuta isso, esse demônio, essa classe chamada principados, só se repreende quando a igreja ora. É por isso que o Salmo 133 diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em quê? União. É bem importante frisar que agora aí, né, o negócio está trabalhando contra, não pode pegar na mão, tem que usar o álcool gel, tem que usar uma máscara, uma luva, não pode se reunir, não pode fazer culto. Olha como esses demônios trabalham, querendo afastar pessoas. Infelizmente, nós que somos prudentes, porque Jesus nos ensinou a ser prudentes como a serpente, simples como as pombas, mas nós temos que ter prudência. Mas ao mesmo tempo, o amor não está, às vezes, num toque, num beijo, num olhar, ele está no coração e nas nossas atitudes que nós tomamos para ajudar pessoas. Como eu dizia aqui na rádio, a irmã Dil aqui já está nos agraciando com algo que irmãos abençoaram para abençoar pessoas que precisam.
Palma para ela. Pode não ter pegado na minha mão, pode não ter me dado um abraço, mas a atitude, o coração, o amor falou mais alto. Porque Jesus fala em 1 Coríntios 13 que ainda que nós falássemos a língua dos anjos e dos homens, viver no monte, orando, jejuando, buscar Deus dia e noite, se a gente não tiver amor, ajudar nosso irmão, a gente não está lançando pérola para os porcos. A igreja precisa orar. Porque principado só cai com a igreja orando. Ah, mas a irmãzinha do sapateado ora. O pastor que... Não, é todo mundo orando. Já viu como as escolas dominicais estão vazias? Ou estavam antes? Círculos de orações vazios, oração vazia, monte... Mas se falar que é o culto de libertação, o culto da revelação, da profecia, fica lotado. Porque parece que Deus só mostra, só trabalha no culto de libertação. Sabe o que é culto de libertação que eu aprendi? Sabe o que? É João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. É Bíblia. Cuidado. Você que não quer se juntar, porque Amós diz que quem não ajunta espalha. E tem uma terceira classe, para me voltar lá na palavra, chamada potestade. Essa é um pouco mais forte. Potestades são dominadores territoriais. Se você for na Índia, você vai ver um país politeísta com mais de 50 mil deuses. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver um país que outrora era católico, protestante, tinha grandes homens de Deus como o Dr. Billy Graham, como Benny como Lima Moody. Cadê esses homens? Acabaram. Estão acabando. Hoje você vê homens de Deus, profetas calados, porque as igrejas não abrem porta para quem quer pregar a verdade, querem botar apenas pessoas que falam o que convém, o que massageia o ego e ajuda. E hoje você vê um país que era protestante, é o recorde de filmes de Hollywood, de violência, de prostituição e tudo mais. Porque não combateram essa classe de demônio. Você vai na África, se você for buscar a raiz, descendência de Cã, dos cananeus, foi amaldiçoado pelo pai Noé. Aí você vai ver ali um continente cercado por ebola, por AIDS, outras doenças, porque há um principado que trabalha nessa área. Dentro dos países da África, de pobreza, de ruína, de miséria, porque as potestades só caem quando as igrejas... Não entendi. Vou ser mais claro. Não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Metodista, não é a Presbiteriana, não é a Igreja Maranata, não. Não é a comunidade tal, não é a Igreja do Apóstolo Valdomiro, não é a Igreja do RR só, não é a Igreja do Bispo Macedo só, do Apóstolo Agenor Duque. Não, é um conjunto de igrejas que se reúne para orar, para abrir buraco no céu. Vou ser mais claro para você entender. Vou usar uma linguagem até aqui mais simples, para a bênção descer. Mas não, o meu ministério é mais santo. A minha igreja tem doutrina, fulano não tem. Olha, a minha igreja usa véu, fulano não usa. A minha igreja cumprimenta com o ósculo santo, a dele não. Olha, a minha igreja tem corinha, a dele não tem. A igreja dele só tem louvor. Ó, o irmão anda de bermuda, você viu? O outro tá andando de camiseta. Você viu as costas daquela irmã? Você viu como que ele prega? Isso, o negócio dele é só teologia. Ou o negócio dele é só poder. Irmão, para com isso. Deus te deu alguma autoridade para você julgar alguém? Deus chamou você de vaso ou oleiro, e eu também. Nós somos vaso. Oleiro é Deus. Né? E quando as igrejas se reúnem, potestades caem. Vou te citar um exemplo. Eu morava em Volta Redonda, prego muito num bairro chamado Califórnia, entre Volta Redonda e Barra do Piraí. Tem vários pastores amigos ali que eu prego ali. Uns 80, aproximadamente. É o bairro que mais tem igreja evangélica do sul fluminense. Sabia disso? Mas é o bairro que mais tem crente desviado no sul fluminense. Me explica por que a igreja não consegue ganhar alma. Me explica por que a igreja não consegue resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque cada um está preocupado com o seu umbigo. Ninguém quer coletividade. Sabe por que o nosso país está desse jeito? Meu irmão, vou pegar um gancho aqui.
Porque as pessoas são individualistas, cada um pensando em si próprio. É o famoso farinha pouco, meu pirão primeiro. É a síndrome da mulher, da viúva de Sarepta, tá? Deus manda Eliseu na casa dela e quando Eliseu chega, sabe o que ela fala? Olha só, tem um pouquinho de farinha e de azeite, vou fazer um bolo para mim e pro meu filho, nós vamos comer e morrer, tá? Só pode ir embora que Deus mandou só pro endereço errado. Eliseu falou, negativo, Deus me mandou, me deu o endereço certo. Essa palavra aqui tem endereço certo. Faz um bolo para mim que eu vou comer, vou me alegrar e depois eu vou profetizar. Farinha de panela não vai acabar. Escuta isso, azeite de botija também não vai. Sabe por quê? Porque quando eu profetizar, Deus vai trazer alimento até o dia que Ele mande chuva sobre a terra. Até o dia que o Covid-19 desaparecer, Deus não vai deixar faltar nada na tua mesa, aleluia, na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida financeira. Você não entendeu, vou ser mais claro para você. A minha Bíblia vai dizer em Provérbios 16:1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Tu conjectura algo, mas Deus faz diferente, porque Ele é Deus. E aí, já decidiu quando acabar isso tudo aí? Ou então mesmo nesse período em que nós estamos agora, você se reunir com o seu irmão, jogar esse tabu por terra e começar a orar pelo Brasil, começar a orar pelas nações. Deus está fazendo isso agora, já viu? Tinha gente que não se importava com a Itália, está orando pela Itália. Ah não, mas a Itália é o berço do anticristo, a cidade de Roma está lá, tem que amaldiçoar. Não, lá tem alma, gente que precisa de Jesus, gente que tem que se converter, lá tem cristão. Eu tenho pastor, amigo meu, que tem igreja na Itália. A minha esposa mesmo aqui tem parente na Itália, ela é descendente de italiano, Cristiano e Provenzano. Só cai quando as igrejas se unem. Salmo 133, é tão bonito subir no altar, fazer um simpósio, né? Uma vigília, Salmo 133, mas ninguém ajuda ninguém dá a mão para ninguém. Eu não vou fazer um evento para competir com ele. Negativo. É dessas coisas que Deus está dando nojo. É por isso que Deus advertiu a igreja de Laodiceia e diz, tu não é quente nem frio, mas é morno, e o morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Espero que de mim compre ouro para que te enriqueça, colírio para os olhos para que veja, roupas para que te vistas, te cinjas, e não seja vista a vergonha da tua nudez. Sabe qual era o problema de Laodiceia? Sabe por que a água era morna? Recebia uma água fria de Éfeso e uma água quente de Hierápolis, se misturava e ficava morno. Experimenta botar uma água morna na boca, você vai vomitar. Era o que Deus estava fazendo. A igreja brasileira, eu tinha falado isso com a minha esposa o ano passado, Deus não está se agradando da igreja brasileira. Uma igreja que só quer falar de carro, de casa, de prosperidade. Deus é Deus de prosperidade, não vim aqui fazer apologia contra a prosperidade, não. Mas uma igreja que não quer mais falar de amor, de unidade, de comunhão, que não quer falar mais de volta de Jesus, uma igreja que não quer mais falar de santidade, que não quer mais pregar contra pecado, uma igreja que não quer mais abrir a porta para os profetas, só quer abrir a porta para pessoas que falam o que elas querem ouvir, massageadores de ego. Quer dizer que é profeta, mas de profeta não tem nada. Profeta que é profeta, ele fala o que Deus manda, não é o que os outros querem ouvir, não. Porque ele sabe que depois dessa vida tem uma outra vida, e a salvação é uma coisa séria. Por isso que Jesus vai dizer, não se preocupe com aquele que mata o corpo. Antes, cuidado com aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí, irmão, a igreja se une, ora, protestades cai. Agora escuta uma coisa para me concluir. Daniel está lá sozinho, tá? Tá. O povo está cativo? Tá. Mas Daniel insistiu. E a minha Bíblia diz, irmãozinho, que quando Gabriel fica retido, Deus vê. E o que Deus faz? Deus manda Miguel. O nome Miguel quer dizer quem é como o Senhor, ou quem é semelhante ao Altíssimo. A minha Bíblia diz que foi esse anjo, em Apocalipse capítulo 12, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra a serpente, e a serpente contra Miguel. E não se achou lugar no céu, e foi precipitado na terra a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, Nahash. E ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo caiu e está com grande fúria. Quando Miguel, ele desce até o segundo céu, o espaço sideral, aonde tem até crente indo para Varginha, para alguns lugares, dizendo que está vendo OVNI, está vendo ET, está vendo, tá tendo contato de terceiro, quarto grau. Isso é mentira. A Bíblia não fala nada disso. No livro apócrifo de Enoque, que não está no nosso cânon, fala. Na nossa Bíblia não. Escute isso. A Bíblia vai dizer e nos mostrar que são demônios.
que aparecem para enganar. E eu quero nessa tarde abrir os teus olhos para que você entenda as coisas espirituais. E você vai entender onde eu quero chegar. Porque as coisas espirituais são diferentes das coisas da carne. Já parou para imaginar quando Jesus arrebatar a igreja? O que vão dizer? Não foi arrebatamento, não, foi abduzido. Foi tirado da terra. Olha como é que o diabo trabalha, meu irmão. Aí tem crente chamando, vamos ver o ET de Varginha. Você está vendo o capeta, o Chico Triplo, o Caburé na tua frente. Para com esse negócio, vai ler Bíblia, irmão. A Bíblia diz em Gálatas 1:8, ainda que venha um anjo do céu e prega um outro evangelho diferente desse, seja anátema. Anátema no grego quer dizer maldição. Sai fora.